A paz do Senhor! Seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu quero ministrar aqui uma aula sobre o primeiro C da educação cristã, que é o C do conhecimento bíblico. Então, no EBD em Foco, a gente trabalha os 4 Cs da educação cristã, que é conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto, conhecimento de didática, que são os 4 conhecimentos necessários para ser um professor de EBD de excelência, um educador de excelência. Então, se você é professor de EBD, trabalha com educação cristã, ou prega, ou quer aprender mais da palavra de Deus, eu recomendo você assistir essa aula do primeiro C do conhecimento bíblico para que você possa aprender mais sobre como interpretar a Bíblia e saber mais da palavra de Deus. Bem, como esse conteúdo muito extenso, onde a gente fala um pouco de hermenêutica, explora um pouco aí a parte de panorama dos livros bíblicos, enfim, a gente tem que crescer nesse conhecimento bíblico para ensinar com excelência. Nessa aula eu vou falar apenas sobre a interpretação das parábolas. Então a ideia aqui dessa aula é que você aprenda a interpretar uma parábola corretamente. Eu vou disponibilizar aqui um material para você baixar, tem 2 materiais para você fazer o download, para você aprender a interpretar a parábola e para você ver esse material, essa metodologia aplicada a uma das parábolas, que é a parábola ali do fariseu e do publicano. Então, se você estiver assistindo no YouTube, tem o link aqui para você clicar aí para a página. Lá na página do site você vai encontrar, abaixo do vídeo, o link para o material em PDF. Então, assim, o EBD em Foco tem um curso completo, um treinamento completo para educadores cristãos, para pregadores, para professores da EBD. A gente foca mais em professor da EBD, mas serve para todo mundo que ensina a palavra de Deus. Então, a gente tem esse conteúdo completo, onde a gente fala dos 4 Cs. No primeiro C, a gente trata sobre interpretação das parábolas, dos milagres, das cartas, fala de hermenêutica também de forma geral. Então, a gente vai tratar da interpretação bíblica de forma bem geral e também específica em alguns casos, narrativas, milagres, enfim. Então, assim, se você quiser conhecer o curso completo, é só clicar no link que você vai para a página e lá tem o curso completo. Nessa aula aqui vamos falar de parábolas. Então eu recomendo você assistir essa aula até o fim, que eu vou dar o passo a passo de como você vai interpretar uma parábola da forma correta. Então, primeiro, assim, antes de começar, só vou falar um pouco aqui da questão dos livros. É importante você ter livros de interpretação, Então aqui eu tenho alguns livros. Esses aqui são só livros de hermenêutica, interpretação. São livros que eu uso para estudar, e essa metodologia eu não tirei da minha cabeça, eu tirei dos livros, Eu dei uma lida nos livros, estudei os livros e montei essa metodologia de forma que fica fácil aplicar a interpretação das parábolas. Então vamos lá. O primeiro passo para você interpretar uma parábola corretamente é você fazer análise da parábola por completo. O que é essa análise da parábola? Você vai delimitar o texto que você vai estudar. Todo texto bíblico, seja parábola, seja qualquer outro texto que você vai ensinar, você tem que saber onde começa e onde termina, onde aí tem uma ideia fechada. Às vezes a gente quer pregar em cima de um único versículo e a gente perde, o sentido do texto completo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para não pegar só um versículo lá no meio. Se for ensinar sobre a parábola do samaritano, você não pode chegar lá na parábola do samaritano e pegar um versículo lá no meio e pregar só aquele versículo sem levar em consideração o contexto da parábola como um todo. Então a gente tem que olhar onde começa, onde termina. Alguns chamam de delimitação da perícope, ou seja, um parágrafo, um trecho onde você vai estudar ali por completo. Então, no caso da parábola, você vai pegar a parábola onde começa a parábola e onde termina a parábola. Às vezes a parábola em si, ela tem um começo e um fim assim, delimitado, mas antes da parábola tem uma pergunta, algo que gerou a parábola, e depois da parábola tem uma explicaçãozinha, um versículo de fechamento. Entra também na interpretação da parábola, entende? Você não pode pegar só a parábola em si. Quando eu falo estudar a parábola por completo, delimitar o texto, você vai pegar o que vem antes, o que gerou, o que levou Jesus a contar aquela parábola, e também aquele encerramento onde dá uma explicação para a parábola, onde a gente entende melhor. E é bom também você consultar a parábola em outros evangelhos. Estou falando especificamente da parábola de Jesus, mas pode ser aplicado para as parábolas também do Antigo Testamento. Então, mas nas parábolas de Jesus, às vezes a gente encontra a mesma parábola em 2, 3 evangelhos. Então é bom consultar, para ver a parábola por completo. O segundo passo é analisar o contexto histórico da época. Quando você vai estudar ali a parábola,
você tem que entender que você está vivendo em uma sociedade que é totalmente diferente daquela sociedade, do contexto em que a parábola foi contada. Então a gente tem que transportar nossa mente para a Judéia lá do primeiro século, né? Ou seja, para aquela região, para Jerusalém, Galileia, né? Entender a vida deles. Daí a importância de você compreender um pouco mais desse contexto histórico para saber interpretar corretamente a parábola. Então, no material que eu deixei para download, onde eu interpreto a parábola do fariseu e do publicano, é importante você entender a questão do templo, como era o templo, onde ficava o templo, né? Ficava no lugar mais alto, por isso que eles subiam até o templo, tinha um horário de oração. Então, estudando o contexto histórico, você consegue entender melhor a história que Jesus contou. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Aqui eu tenho um livro, né, Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. É um livro muito bom também, que você pode aprender sobre aquele período, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E tem um livro também do Kenneth Bailey, que é A Palestina nos Tempos de Jesus. Também ele dá esse contexto histórico, que é muito bom. Então tá, vamos lá. O terceiro passo para interpretar a parábola é analisar o contexto literário da parábola. Então você vai olhar o texto em si. Aí vem duas coisas. Primeiro, o contexto imediato, como eu falei no primeiro passo, quando você vai delimitar a perícope, o texto, né, você tem que olhar aquele contexto imediato. Né, o que levou Jesus a contar aquela parábola, vamos colocar assim. Na parábola do samaritano, eu não gosto de falar bom samaritano, viu? Tanto que a história nem chama ele de bom, né? Mas ele foi bom. Enfim, a parábola do samaritano, ela começa assim, os fariseus, né? Um dos fariseus, um chefe lá, chega para Jesus e fala: o que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? Jesus cita os mandamentos. Depois Jesus fala de amar o próximo, ele fala: e quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Então é importante aquela conversa que Jesus teve com ele antes, né? Porque tem uma pergunta: quem é meu próximo? Primeiro, o que eu faço para herdar a vida eterna? Segundo, quem é meu próximo? Então tá ligado uma coisa na outra. Então quando você pega esse contexto, você, né, vai entender melhor a parábola, o contexto imediato, né? Na parábola por exemplo, teve um momento que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. Jesus foi e contou a parábola do amigo à meia-noite, né? Ou seja, que ele vai lá e insiste para, né, entregar o pão para ele, né, querendo um pedaço de pão, né? Então, assim, Jesus está, no lugar de Jesus falar assim: ó, vocês têm que ser persistentes, orar com persistência e tal, Jesus foi lá e contou uma parábola. Então tem o quê? Tem uma pergunta antes, tem um contexto literário, né, imediato que gera, vou colocar gera a parábola, né? Ou seja, é aquele contexto que faz Jesus contar a parábola. E tem um contexto literário maior, onde você vai ver aquela parábola dentro por exemplo, a parábola de Mateus, que fala do reino. É bom você estudar o reino de Deus dentro do Evangelho de Mateus, né? E depois estudar o reino de Deus dentro dos 4 evangelhos e dentro da Bíblia como um todo. Então você vai expandindo, você sai de um negócio pequeno e vai, né, para ver o contexto geral daquela história, daquela parábola, dos ensinamentos de Jesus ali naquela parábola, né? E aí depois você vai identificar os pontos de referência. Essa é o quarto passo para interpretar a parábola. O que são os pontos de referência? São os personagens da história que se relacionam com a vida real. Então, quando a gente olha para a parábola da ovelha perdida, a gente já identifica ali o pastor como sendo o próprio Jesus. Ele é o pastor. A ovelha perdida é alguém que está desviado, que está afastado. As 99 são aquelas que estão, os crentes que estão salvos, estão guardados, protegidos ali, né? Então estão andando no caminho certo. Então, tem a ovelha perdida e tal, os que estão ali no aprisco, e tem o pastor. São os 3 pontos de referência. Agora, tem algumas coisas que não vão fazer muito sentido. Às vezes, dentro da parábola, você não vai ter um significado, né? O ombro, né? O que significa colocar a ovelha no ombro, né? Então, assim, não necessariamente todos os elementos da parábola vão ter significado. Quando você começa a dar significados para elementos da parábola, né, você perde um pouco o foco da parábola e começa a alegorizar a parábola. Então, na parábola do samaritano, como eu citei anteriormente, ela tem vários elementos que não são importantes, né? Ou seja, as moedas que ele dá lá
pro homem lá da estalagem, o local que ele vai deixar o homem doente, o homem que vai que recebeu ele lá nesse hotel da época. Isso não influencia, não tem significado para a parábola. Serve para enfeitar, para dar vida à história, mas não vai ter um significado. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Tem o azeite também, tem o vinho que é derramado nas feridas. Isso aí não tem um significado, né, espiritual e tal. Se começar a dar significado para isso, vai alegorizar a parábola. Então a gente tem que ver os pontos de referência, que são os personagens principais, e como eles se relacionam com a vida real, com o significado real, né? E aí depois o quinto passo é identificar a principal verdade da parábola. Está ligado um no outro, né? Ou seja, se você acha os pontos de referências, você vai encontrar o significado principal. Quando Jesus conta a parábola samaritana, ele quer ensinar sobre o quê? Amor ao próximo. É isso. Essa é a verdade principal. Pode ter verdades secundárias, mas a principal é essa. Quando Jesus conta a parábola do juiz iníquo, por exemplo, ele está querendo ensinar sobre persistência na oração. Aquela viúva vai lá pedir, insiste, é isso que Jesus está querendo ensinar. Pode ter ensinamentos secundários, pode até ter, mas o ensinamento principal, a verdade principal é essa. Então a gente tem que procurar entender a verdade principal daquela parábola. E por último é a contextualização, ou seja, a aplicação da parábola nos dias de hoje. Ou seja, eu tenho que pegar aquilo ali, aquele texto bíblico, entender ele pelo seu contexto histórico, literário, identificar os pontos de referência, ver a verdade principal, como que aquele ensino foi importante para as pessoas naquele momento que Jesus estava ensinando, e depois eu vou aplicar, né, na nossa vida. Então, como que eu uso isso na prática? Como que os meus alunos vão usar na prática esse ensinamento? Então, a parábola do samaritano tem um chamado para a prática. Vai lá e faz o mesmo. Ou seja, vai lá e ajuda o próximo, independente de quem seja esse próximo. Então, sempre vai ter uma aplicação prática na nossa vida, né, que a gente chama de contextualização, aplicação, releitura. São vários nomes chamados aí. Mas é quando você faz aquilo ser útil para a nossa vida no dia a dia. Então, eu encerro aqui. Esses passos são 6 passos, na verdade, né? Vou falar novamente: análise da parábola por completo, análise do contexto histórico da época, análise do contexto literário, os pontos de referência, a verdade principal e a contextualização. Então, você fazendo isso, você vai interpretar corretamente a parábola, né, e vai ser um bom estudo para você ministrar na sua igreja, né, para os seus alunos, enfim, ou até mesmo algo somente para você. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre esse conteúdo, nós temos uma apostila completa sobre parábolas, onde tem ali umas 30 páginas, a gente detalha sobre a interpretação das parábolas, e aí você vai ter acesso a essa apostila dentro do curso que a gente está ministrando lá, o treinamento para professores da EBD, né, que se você estiver vendo esse conteúdo no YouTube, mais uma vez, clica no link e vai para a página. Se você já estiver na página, saiba que nessa página tem todas as informações, né? E se você adquirir o curso, você vai ter acesso a todo o conteúdo, 1º, 2º, 3º e 4º C da Educação Cristã. A paz do Senhor, até a próxima aula.